Nossa senhora, mas foi humilhação o que o doutor Pedro fez no STJD hoje. Vascaíno e vascaína, assista esse vídeo até o final. Temos imagens completas, o corte bem editado da fala do doutor Pedro, que hoje absolveu o João Vitor, liberou o São Januário, nosso estádio não será fechado, não será interditado, e você, vascaíno e vascaína, vai saber de tudo isso agora no vídeo da tarde com Edu Canelas, aqui no Os Vascaínos. Então, tradicionalmente, fala, torcida vascaína, você está no canal Os Vascaínos, eu sou o Edu Canelas, @Vascanelas, em todas as redes sociais, bati os 26 mil seguidores lá hoje e eu agradeço muito a cada um de vocês. Martelo no like, cara. O Mário e o Lineker brigam comigo porque vocês vêm assistir o vídeo e não botam o like, cara, o joinha. Então o joinha simples, coloca um joinha aqui embaixo. O seu like é muito importante pra gente. Coloque aqui embaixo o like e o seu comentário para debater a situação de hoje. Realmente o gigante da colina com o queridíssimo doutor Pedro, arrebentou a boca do balão no STJD. Jogadores do Vasco já estão no Rio de Janeiro e, eu estava esquecendo, peraí, este vídeo é um oferecimento da Estrela Bet, dá até R$500 de retorno no seu primeiro depósito. Ela está preparada para botar aquele carvão bonito para você e ontem ganhamos dinheiro de novo. A dica Estrela Bet que eu mandei nos grupos bateu novamente. A galera colocou aquela graninha no bolso com o chute do Felipe Coutinho ao gol no jogo de ontem. Você também tem que saber que esse canal vai trazer um de vocês com tudo pago para conhecer São Januário. E a data final do sorteio está agora oficialmente anunciada. Por conta das eleições no domingo, faremos na segunda-feira. Segunda-feira que vem o resultado da campanha Você no Caldeirão. Não dá mole, participe. Aqui embaixo tem um link aqui para você participar da campanha Você no Caldeirão, para você concorrer a esse mega prêmio. Bom, os jogadores do Vasco já estão no Rio de Janeiro, já estão descansando. Vamos treinar amanhã, teve recovery hoje, vamos treinar amanhã. Véspera do jogo contra a equipe do Juventude. Aliás, é isso mesmo, hoje é quinta-feira, caramba, cara. Véspera do jogo contra o Juventude, que vai acontecer no sábado, às 9 da noite. Ingressos esgotados, jogadores naquele pique que vocês já estão sabendo, né? A galera tá animada, a galera tá focada, sabe da necessidade de vencer esse jogo. Amigo vascaíno, amiga vascaína, se você puder me ajudar numa corrente, deixe o seu like pro Léo Pelé nunca mais jogar pelo Vasco. Faço esse pedido do fundo do meu coração. Deixe teu like pro Léo Pelé nunca mais vestir a camisa do Vasco da Gama, porque eu já não aguento mais o Léo Pelé aqui. Eu tenho que falar com vocês, conversar com vocês, por conta da situação envolvendo o STJD. Sobre o jogo de ontem, já falamos na hora do Vasco, já falamos também no pós-jogo de ontem. Eu não tenho mais nada a considerar senão fora Léo Pelé, para ontem, pelo amor de Deus. Então eu vou falar sobre julgamento. O Vasco teve um julgamento que aconteceu no STJD hoje, julgamento que definiu ou definiria a situação de João Vitor e São Januário. O julgamento ele era por conta do incidente, né, ou dos incidentes que aconteceram no jogo, no segundo jogo, né, da semana, o jogo da Copa do Brasil entre Vasco e Atlético Paranaense. Entenda, o Vasco jogou na segunda contra o Atlético Paranaense, venceu por 2-1, e depois na quinta jogou também venceu por 2-1. Na segunda, aconteceu aquela situação do Betinho. Depois, na quinta, aconteceu tudo que foi julgado hoje. Exemplos: os adesivos da Império Alviverde, torcida organizada do Curitiba, a maior rival do Atlético Paranaense, estavam colados nos bancos de reservas da equipe paranaense. Isso foi julgado hoje. Copos foram arremessados dentro do gramado de São Januário. Isso também foi julgado hoje. O Atlético alegou que estava em um vestiário que não tinha segurança suficiente, que tinha estrutura ruim e também que ficaram num camarote atrás da organizada e não conseguiriam ver o jogo porque toda hora subia a bandeira, não tinha como ver o jogo. Bem-vindo ao inferno. Achou que São Januário não é território hostil, amiguinho? Sempre foi e sempre será.
Claro, sem violência, mas vocês não terão conforto jogando em São Januário nunca. Nem vocês e nem ninguém. E foi aí que o carimba, craque do jogo, Dr. Pedro, advogado, deveria jogar na zaga no lugar do Léo Pelé. Entrou com o martelo apontado para o céu, meu amigo. Dr. Pedro entrou com o martelo firme, martelo de aço, e acabou com esses caras no tribunal. Eu vou colocar para vocês na íntegra como foi o processo de absolvição do João Vitor. João Vitor está liberado, vai jogar contra o Atlético Paranaense, já cumpriu suspensão automática e não vai levar mais nenhum jogo. São Januário está liberado, não vão fechar o estádio como o Atlético Paranaense queria, que o Vasco perdesse mando de campo. Não vai perder mando de campo. São Januário está tranquilo, está tudo certinho. Graças também ao Dr. Pedro, que fez um trabalho maravilhoso. Então, esse vídeo é dedicado a ele, o advogado do Vasco, que amanhã estará defendendo o Betinho, nosso segurança. Amanhã será o julgamento dos incidentes do jogo da segunda-feira. Vão julgar lá a situação do Betinho. Assista você também. Deixa teu like aqui no vídeo, a tua opinião nos comentários é muito importante. E eu vou colocar agora, sem enrolação, para você todas as notícias que eu tinha para dar. Eu já dei. Então você vai assistir agora o Dr. Pedro jantando o STJD, jantando o Atlético Paranaense, para você dar aquela risada. E eu volto muito em breve aqui nos nossos canais. Tamo junto, aquele abraço, valeu! Fiquem agora com o vídeo do Dr. Pedro jantando a galera do Atlético Paranaense. Muito bem, Dr. Pedro, sensacional. Se em algum momento, no período recente, o Vasco foi subrepresentado por pessoas que não conheciam a história do Vasco, isso acabou. Por que eu digo isso? Porque essa ação é um ataque institucional ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Isso tem que ficar bastante bem claro. Feito por um clube que diz que recebe bem seus adversários. Gostaria de lembrar os senhores de 2013, em que o Atlético Paranaense levou o jogo para Joinville, ficou sem policiamento, usou uma segurança privada diminuta e causou danos aos torcedores do Vasco e ao Clube de Regatas Vasco da Gama, perdendo 10 mandos de campo como visitante. Isso é tratar o visitante de forma violenta. Nada o que foi dito nos autos se compara a isso. E mais, o Vasco é representado não só por esse advogado, por profissionais gabaritados e respeitados no meio desportivo. O senhor Alain Baliaciano, na véspera da partida, foi até o hotel da delegação do Atlético Paranaense, se mostrando à disposição. Eu tenho print de conversa e eu tenho áudios que não foram juntados porque a prova testemunhal foi admitida. Não teria como prever essa questão. O senhor Paulo Miranda encaminha um áudio agradecendo o tratamento do Vasco da Gama para com ele. O senhor Paulo Miranda, amigo pessoal de Pedrinho, e jogaram juntos. Então, desde então, eu afasto por completo essa narrativa falaciosa e uma invenção, uma gambiarra jurídica de um time que não sabe perder. O Atlético Paranaense perdeu por 3 oportunidades. Perdeu no Campeonato Brasileiro, perdeu no primeiro jogo da Copa do Brasil e perdeu no segundo jogo da Copa do Brasil. É isso que está em julgamento. Um choro de perdedor. E mais, aqueles que não conhecem a história, procurem no Google o que aconteceu em 1997. O caso Ives Mendes. É lá que o ódio do senhor Petralha começa contra o Vasco da Gama. Isso tem que ficar bastante claro aqui nesse tribunal. E também perdeu o título de 2004. Importante frisar. Agora, em relação às provas dos autos, faço coro ao que foi dito pelo ilustre procurador. Cadê a prova que a fotografia foi tirada antes da partida? Assim como o Vasco pode ir a seu vestiário a qualquer momento e gravar um vídeo, o Atlético Paranaense pode
chegar ao vestiário, quebrar uma cadeira, sujar o vestiário e dizer que o Vasco da Gama sujou, entregou, quebrada a cadeira. O Vasco da Gama tem um estádio centenário, que é o orgulho e o respeito da sua torcida. E vive sob constante ataque de pessoas da elite desse país que não admitem que um clube da Zona Norte, e aí eu faço referência ao que foi dito pelo jornalista de Curitiba, dizendo que a Zona Norte do Rio é sinônimo de violência, que depois teve que se retratar para dizer isso. Denúncia feita pelo nosso canal, hein? Sobre o jornalista de Curitiba, nosso canal fez a denúncia. A unidade do estádio sob risco. Isso é má fé. Isso é uma vergonha. Não há estádio de futebol no Brasil mais vistoriado, mais vigiado que o estádio de São Januário. O Vasco da Gama tem todos os laudos da polícia, do Corpo dos Bombeiros e também da Vigilância Sanitária. A CBF aprova anualmente uma vistoria dos estádios. Até a presente rodada, nenhum visitante disse que o vestiário de São Januário não tinha condições de higiene ou condições físicas. Nenhum. Estamos quase na 30ª rodada do campeonato. Isso é uma fabricação. Assim como o processo de amanhã é uma fabricação. Quando os atletas do Atlético Paranaense tentaram agredir o Lucas Piton, o segurança do Vasco agiu para defender o seu atleta. E depois foi covardemente cercado e agredido. Mas isso será debatido amanhã. E eu espero amanhã os senhores aqui. O fato é que não há nada, absolutamente nada, contra a estrutura de São Januário. Se essa comissão ou a Procuradoria quiser, as portas de São Januário estão abertas para qualquer tipo de vistoria. Em relação ao arremesso, excelências, há um boletim de ocorrências. A questão de arremesso de copos é um problema que todos os clubes vivem, não só o Vasco da Gama. Mas o Vasco da Gama é um clube que vem focando na segurança, que vem focando em parcerias com o Ministério Público, inclusive foi o primeiro clube do Rio de Janeiro a permitir a entrada 100% por reconhecimento facial. E mais, é óbvio que o estádio Vasco da Gama, como um estádio antigo, tem problemas, como qualquer casa. E nós estamos lutando para uma reforma. Em dezembro, o estádio será fechado e nós iremos finalmente reformar o estádio com recursos da sua torcida e do Vasco da Gama. Não há nada que impeça aqui a continuidade, ainda mais o artigo 211, ele é muito gravoso. Ele fala em interdição de estádio. É por isso que esse advogado se exalta. Se houvesse algum fato relevante de verdade que pudesse dar uma perda de mando, uma interdição de estádio, o tom seria completamente outro. Como já foi em outros momentos, o Vasco da Gama nunca se negou e nunca, na história, quis apagar os seus erros. Os erros e os acertos de uma instituição centenária, de um estádio que é mais antigo que o Clube Atlético Paranaense, nunca foram negados. Nós precisamos evoluir e vamos evoluir. E é um compromisso da gestão atual, é um compromisso desse advogado e é um compromisso do clube com seus torcedores. E mais, avançando sobre a questão dos adesivos. O que ocorre, excelências? É uma questão muito simples. Aqui no Rio de Janeiro, o BEP tem uma autorização em todos os jogos que torcedores específicos de torcida organizada, as lideranças, adentrem o gramado para estender as suas bandeiras no espelho, nas grades. Essa escolta é feita pelo BEP. O BEP, o batalhão da PM, é quem toma conta disso. Em um momento de descuido,
alguém colocou os adesivos. Que, mais uma vez, há uma comparação esdrúxula dizer que o boneco do presidente Edinaldo enforcado é a mesma coisa que um adesivo de uma outra equipe. Nós não estamos sabendo reagir a tamanha falta de proporcionalidade.